O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro muito bem presente na angústia. Ele tem prazer em nos ajudar. Ele foi tentado em tudo, ele não caiu. Cristo é especialista em vencer. Cristo é especialista em vencer todo e qualquer pecado. Ele foi tentado e não caiu. Ele nos encoraja, não cai. Nós somos empoderados nele para viver, para resistir. Agora, se achegue hoje ao trono da graça. Entenda que há um socorro de Deus para mim e para você. Não há por que ter medo, muito pelo contrário, é necessário ter confiança, porque nós temos um advogado que nunca pecou, mas quando nós caímos, Ele está à destra intercedendo. Ele está dizendo, mas Ele se arrependeu, Ele está lavado e remido no meu sangue. Nós temos um intercessor. Se cair, a graça continua. E o tema da nossa reflexão é uma pergunta: tentação sobre-humana ou graça sobrenatural? Tentação sobre-humana ou graça sobrenatural? E o texto diz assim para cada um de nós: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. E talvez o texto aqui poderia ter sido escrito assim: temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Porque quando bota as duas negativas, faz uma afirmativa, apenas para elucidar melhor o esclarecimento daquilo que nós estamos lendo, somente isso. E o texto continua: mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude no momento da necessidade. Vamos falar com Deus? Pai, tua palavra será proclamada e ela sempre faz o que te agrada. Pedimos, gere cura, libertação e salvação, no nome de Cristo Jesus. Amém. Quando o escritor aos Hebreus vai abordar o tema central de todo o livro de Hebreus, ele está pensando no sumo sacerdócio de Cristo Jesus. Por quê? Aquele povo, eles estavam pensando em retroceder. Eram judeus convertidos, e eles estavam desanimando na fé por não vencerem alguns obstáculos e começaram a questionar algumas coisas e não pensaram na nova aliança, no novo pacto. Eles estavam então tentando tornar aqueles rudimentos da lei. Então o escritor dos Hebreus, ele começa a admoestá-los falando a respeito de Cristo e da excelência que é Cristo. E alguns vão dizer para cada um de nós que essa carta aos Hebreus, ela é chamada de um quinto evangelho. Mas por quê? Se temos 4 evangelhos narrando tudo que Cristo fez aqui na terra, a carta aos Hebreus está falando tudo que Jesus fez e tem feito depois de assunto aos céus por cada um de nós. É como que uma continuidade. Aqui ele fez isso, agora ele continua fazendo isso. Por isso que alguns teólogos vão dizer que é um quinto evangelho. Mas, quando a gente começa a compreender a complexidade que é o que eles estão vivenciando, o escritor então percebe que eles têm alguns conceitos e preceitos errados.
deturpados, por isso estão vivendo uma fé fraca. E pensando então num retorno que seria uma tragédia, ou seja, eles estavam tentando viver novamente diante da lei e sair da graça, porque Cristo veio para derramar a sua graça. Ele não veio aniquilar nenhuma lei, aliás, ele veio cumprir toda a lei. Mas nesse novo pacto, nessa nova aliança, aquela lei que era imperfeita, ela tão somente apontava o pecado. Agora, no novo pacto, ela te capacita a vencer o pecado, a levar uma vida de santidade, de retidão. E era isso que o escritor estava tentando provocar em cada um deles. Porque alguns cristãos ainda nos dias de hoje estão achando que é impossível vencer pecado. É impossível viver uma vida de santidade. É impossível a gente falar que hoje queremos ser santos e saímos daqui, já estamos pecando e pecando e pecando. Mas o que é preciso compreender, hoje há uma hipérbole no que diz respeito ao pecado e às tentações. Os cristãos estão hiperbolizando a tentação. E sejamos francos, irmãos. A Bíblia fala para a gente vigiar e orar para não o quê? Ninguém faz isso, irmão. Depois que já está no precipício, que um vento te leva, é que você vai lembrar de orar e vigiar. Você entra nela. Quando está na beira, é que você começa a perceber o que você está prestes a fazer. Mas por que a gente tem tanta dificuldade de aplicar isso nas nossas vidas? Simples, porque nós achamos que não poderemos vencer, que não temos capacidade para superar determinadas coisas em nossas vidas. E por isso, então, a gente vai deixando a coisa acontecer até o momento em que a gente fala: Senhor, tem misericórdia, não deixa a gente cair. Mas já está mais para lá do que para cá. Em Hebreus 4:11 o texto fala assim: portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair. Olha aí, seguindo aquele exemplo de obediência. É preciso colocarmos preliminarmente um conceito correto em nossas mentes. Por quê? Um conceito deturpado vai te levar a uma fé incipiente e vai desviar do alvo correto. Você pensa errado, age errado e atinge alvo errado. O que eu quero, em nome de Jesus, segundo o poder do Espírito Santo esse ano, é tratar com a igreja e redirecionar alguns conceitos, sofismas que estão completamente deturpados no mundo evangélico, preceitos de homens que estão desviando a fé, incapacitando alguns em viver em plenitude com o próprio Pai. E quando pensamos dessa forma, o texto fala: esforcemo-nos. É preciso ter esforço, irmão. Ninguém consegue nada na vida sem esforço, é ou não é verdade? Tem gente que não estuda, aí está lá na hora: pastor, pastor, ore por mim, que eu vou fazer um Enem, mas eu não estudei nada. Eu vou orar para você ficar reprovado, porque Deus é justo. Outro dia tu falou assim: pastor, eu não gosto de estudar não, mas eu quero fazer medicina. Falei: tem alguma coisa errada aí. Pastor que quer exercitar o ministério pastoral que não gosta de estudar. Irmão, tem alguma coisa errada. Eu vou viver estudando e aprendendo. Ontem foi um dia de exaustiva, maratona de estudos. Aí cheguei tarde da noite e falei: meu Pai, que eu já li hoje, misericórdia do Eterno. E tem que ser assim, irmão, sabe por quê? É preciso um esforço. Porque olha o verso 14, o verso 16 do texto, fala de toda confiança, firmeza. Para ter confiança e firmeza, você tem que fazer esforço. Esforça-te, tem bom ânimo, esforço. Esforço para quê? Para não cair. Alguns estão pensando então na graça, e que a graça vai fazer tudo e que você não precisa fazer absolutamente nada. Isso é errado. A graça dá conta. Foi alcançado pela graça.
Aí depois não sabe por que a vida virou uma desgraça. Não se esforça. Dallas Willard, ele dizia que a graça não é o oposto do esforço, mas sim do mérito. Olha o que o escritor fala em 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 a 10. Por isso mesmo, empenhem-se em acrescentar à sua fé a virtude conhecimento, domínio próprio. Ele vem falando de fruto do Espírito, olha aí, ó. Domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Por quê? Se essas qualidades existirem, estiverem crescendo em sua vida, a vida cristã é uma vida de eterno crescimento, não cabe estagnação. E ele vem dizendo, crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Olha o que o texto continua a nos falar, irmãos. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto. Esquecem-se da purificação dos seus pecados. Não tem santificação. Portanto, irmãos, olha o verso 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão. Irmãos, esse texto é fantástico. Quando você se empenha, você não anda trôpego, cambaleante. A graça é dada, mas é preciso que tenha um esforço. Acheguemos-nos, pois, com ousadia. Isso requer esforço. E tem gente que está falando, a graça veio, aí está lá o trono, e trono quer dizer, né, justiça, julgamento. Mas esse trono para nós não cabe, segundo Hebreus, porque ele fala, quando você vem para o trono, você vai alcançar outras coisas. Aí essas outras coisas que são muito boas, ele relaxa. Parece que ele entra num spa espiritual, Dalma. Spa espiritual. Aí fica ali relaxando, falando, agora o trono que vem a mim. Não, você que vai ao trono. Agora as coisas vão vir a mim. Não, você vai, você persegue. É preciso ter um esforço. Por quê? A atitude que vai te levar a isso é esse posicionamento, esforço para ter graça e viver em santidade com o Senhor. Há muitos cristãos hoje que vivem a aparência de piedade, mas negam seu poder, porque vivem na mesma prática de pecados há anos a fios. É o pecadinho de estimação. O salmista fala assim, guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E tem muita gente dentro da igreja dizendo assim, guardei meu pecadinho de estimação para viver uma vida improdutiva e pecando contra ti. Porque cansa, irmão, esse negócio de pedir perdão a Deus hoje e daqui a 5 minutos está fazendo a mesma bobagem. Isso cansa. Irmãos, cansa ficar toda hora falando com Deus, Deus me perdoa, eu errei de novo, eu errei. De novo eu errei. Meu pai, novamente eu caí e caí na mesma coisa. A gente não tem mais a cara de pau de falar para Deus, me perdoa. O problema é que esse pensamento vai te levar a um conformismo com o pecado. E é isso que a igreja está vivenciando. Ela, ao invés de não se moldar ao padrão do mundo, mas serem transformados pela metanoia, é a transformação do pensamento. Não, ele se molda ao padrão do mundo. Qual é o padrão do mundo? Pecado. Ele vai se moldando. Não vou pedir perdão a Deus de novo. Pô, vacilei. Eu já não tenho mais cara para falar isso com Deus. Eu não tenho nem coragem de abordar isso mais com Deus. Aí vai se conformando ao pecado. E a Bíblia fala que aquele que diz que ele é pai, que está nele, deve andar como ele andou. É isso. Sede santo, porque ele é santo. Parece que a obra de Cristo em sua vida e a sua graça não tem o efeito necessário.
Pastor, eu sei que tem graça, mas parece que na minha vida essa graça ela não tem esse poder todo. Mas por que não tem isso, irmãos? 2 Pedro 3,18 diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há um processo, a santificação é processual, e a graça também nós devemos crescer nela. Não tem como estagnar, retroceder não cabe, não somos daqueles que retrocedem. É preciso um equilíbrio, porque é o que o texto está falando. Não adianta, queridos irmãos, a gente viver uma vida só para um lado e não focar em outras coisas. Quando a gente observa a palavra de Deus, é preciso esse equilíbrio entre adoração e serviço, fé e obras, amor e justiça. Tem gente que você vai ver a pregação dele só fala de amor, não fala de justiça. Vai pegar uma tangente e vai se dar mal. Tem gente que só fala de serviço e não fala de adoração, está em outra tangente. É preciso a gente entender que essa graça nos leva a uma responsabilidade, a um conhecimento. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Gálatas, no capítulo 3, ele começa dizendo assim: vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora querem terminar na carne? Aí ele faz uma pergunta emblemática: será que foi em vão que vocês padeceram tanto? Será que foi em vão? Mas por quê? Porque a vida cristã começa pela graça, atividade do soberano Espírito Santo, mas é preciso esforço, porque caso contrário a palavra de Deus em nós não terá efeito. Desenvolvei, diz o texto, a salvação com temor e com tremor, porque Deus é quem efetua em cada um de nós, tanto o querer como o efetuar. Deus quer, Ele efetua, mas desenvolva, se esforce, não se dê por vencido. E aí a gente começa a compreender um pouquinho o que os teólogos chamam dos meios de graça. Esses meios, a gente não lê mais a palavra, a gente quer que essa palavra domingo te conduza a semana inteira, porque amanhã é segunda-feira e não tem mais palavra para nós. O momento de orar é o momento que a gente está na igreja e olha lá, a gente perdeu a vocação. Se soubéssemos o poder que tem a oração, meio de graça. Eu acho interessante o catecismo de Westminster, a expressão da graça como sendo recursos visíveis e comuns pelos quais Cristo transmite à igreja para os benefícios dos santos. Meio de graça. Quanta graça sendo derramada. E para a gente tentar entender isso um pouquinho melhor, essa graça é como uma mangueira, que quando você se esforça e abre o registro, começa a irrigar a tua vida. O problema é que a mangueira está perto de você, mas você não quer se esforçar para abrir aquele registro de água. A mangueira está ali, mas ela não está pingando absolutamente nada. E há alguns que estão achando até que essa mangueira é igual a mangueira de Israel. Você vai em Israel, você anda 100 quilômetros dentro do deserto, você vai ver uma árvorezinha lá no canto, tem uma mangueirinha que tem uma gotícula lá de água que vai cair para manter aquela árvore viva. Alguns estão pensando que graça assim, já está ligada a mangueira, já está no automático. É um modelo mecânico. E aí, de alguma forma, vai irrigar. Irmão, não vai. Abre lá o registro. Por quê? A graça que nós estamos lidando é uma graça barata que só nos capacita quando caímos, mas isso não é a graça de Deus. A graça de Deus, ela te empodera a não cair. Mas a gente não lida com esse tipo de graça. A nossa graça é uma graça estranha, é até sem graça, irmão. O negócio ficou tão difícil para cada um de nós, porque esse negócio de aproximar-se de Deus, do trono da graça, com total confiança, a gente se aproxima com total desconfiança.
Será que eu vou vencer? Será que esse pecado vai me dominar? Por que será que isso está cada vez mais latente na minha vida? Eu não consigo superar isso. O que é isso? Total desconfiança. E aí não recebe misericórdia nem graça e nem é ajudado no momento de necessidade. E isso está tão forte dentro das igrejas que nós usamos até a expressão cair da graça. Aliás, o mundo aí fora usa muito isso, né? Não me provoca, não me tire da... Tira da graça não, irmão. Tem um velho homem aqui, que se eu te falar o que eu estou sentindo vontade de fazer contigo, não me tira da graça não. Não me provoca não. O que é isso? Sair da posição de santidade e cair. Se pararmos para observar, irmão, presta atenção nessa palavra, ela é poderosa, vem do trono da graça para a tua vida. Acompanhe o raciocínio espiritual teológico. Nós banalizamos a obra de Cristo porque nós achamos que só temos poder depois que caímos. E não, o empoderamento é para você não cair. É isso que nós estamos falando. Por isso alguns vão falar, eu não quero sair da posição de santidade, não me tira dessa graça não. Agora, foi para isso que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes. E não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que o apóstolo Paulo está falando. Ele falou para os cristãos, em Gálatas 5:1, Cristo nada lhes servirá. Ele fala, de novo declara o homem que quer se circuncidar para cumprir novamente lei. Vocês procuram ser justificados pela lei, separados de Cristo, caíram da graça. Na cabeça do apóstolo Paulo, o que é cair da graça? É banalizar a graça ao ponto de se relacionar com Deus apenas por lei, por regra. Presta atenção nessa chave. O apóstolo Paulo está falando todas as vezes que você quer se relacionar com o Pai. Posso, não posso, devo ou não devo, isso é regra, isso é lei. E a lei não tem eficácia, não te empodera a vencer o pecado. Ela aponta o pecado, mas não te empodera a vencê-lo. É isso que o apóstolo Paulo está falando a cada um de nós. Nós despencamos na graça, porque nós fizemos um reducionismo cego no poder que ela tem, no efeito que ela deveria estar produzindo em nossas vidas. O apóstolo Paulo, em momento algum, fala que peca, separa, cai da graça, porque para nós engessamos a uma engenharia mental que nós desenvolvemos, achando que o pecado e o vacilar é que te tira de viver a graça. Mas não, é você não vencer o pecado, você já está fora, porque você vai cair. Porque nós não temos poder sozinhos de vencermos pecado. É exatamente isso. Nós não temos poder na carne de vencer pecado. Não adianta ler os 10 mandamentos dizendo não matarás, não adulterarás. Aí você está lá, eu nunca matei ninguém, mas anda odiando todo mundo. Está matando no teu coração. Quem sabe hoje já passou por mim e falou, esse pastor, hein? Sei não, já está ali com aquelas coisas. Diz que adianta falar, eu nunca adulterei. Mas olha para um homem ou para uma mulher, e esse desejo aí dentro, hein? Ah, se caísse na minha rede. Ah, se fosse meu. O mito da grama do vizinho ser muito verde. Irmão, é casca. Vai conviver. Vai pagar conta. Vá para restaurante. Vai lavar banheiro. Você vai ver um gênio. Você vai ver uma bagagem de defeito. A grama vai ficando sequinha. Primeiro calor que fizer até queima, igual vira palha. Pô, mas a grama estava verdinha. Você entendeu a metáfora? Meus queridos irmãos, o texto, a palavra nos leva a um patamar muito maior. Muito maior.
E a vida cristã não é como alguns pensam, que nós tentamos conquistar a salvação, a aceitação, santidade, prosperidade fora da presença de Cristo, porque isso é impossível. É impossível vencermos tentações fora dele. É impossível. A graça não pode ser uma forma de reduzir o que Cristo fez, de apenas nos levantar quando caímos. Não. A graça, ela serve para te empoderar, para você não cair. Por isso que Davi falava nos Salmos 63, verso de número 3, a tua graça é melhor que a vida. Que coisa linda. Diante de tudo que ele tinha passado, de perseguições, de problemas, ele declara que essa graça era melhor do que a vida. Mas nós estamos desenvolvendo uma teologia chamam por aí da hipergraça, né? Eu chamaria aqui hoje para o tema proposto da hipercarne. Pastor, a carne é fraca. Aí vem falar, o Satanás me deu uma rasteira, pastor. O vil tentador. Irmão, o papel dele é roubar, matar e destruir. Você não sabia, não? Mas o de Cristo é para você ter vida e ter vida abundante nele. Dá glória a Deus aí mesmo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir essas porcarias que ele faz. É para isso. Mas hoje há essa questão dessa hipercarne. E parece que alguns estão falando, a carne é fraca, parece que tua carne é muito forte, que ela toda hora te derruba. Carne forte, hein? Por que a carne forte? Porque não deixa a graça de maneira plena entrar em tua vida. João 1,24 fala, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar. O que é isso? Viver uma graça que te empodera a não cair. 1 Coríntios 10, 12, aquele que pensa que está de pé, cuide a esforço, para que o quê? Para que não caia. Mas se cairmos, nós temos um advogado, um intercessor, nós temos um que nos lava e nos redime de todo o pecado. Irmãos, hoje nós estamos vivendo um momento especial, onde parece que a carne é sobrenatural e a graça, ela é humana. A graça é sobrenatural e a carne que é humana. Vamos inverter essa polarização, até porque o próprio Jesus ora e fala, não nos deixes cair mas livra-nos do mal. Pela palavra de Deus nós temos vários exemplos que é possível crer, viver uma graça em santidade para não cair, em retidão, em perfeição com o Senhor. Por isso, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, verso 21, ele dizia, eu não anulo a graça de Deus. Se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Não anule a graça de Deus na tua vida. Esta graça é que vai operar de tal forma que vai te levantar, que vai te ajudar, que vai te fazer vencer, que vai te fazer prosperar, que vai te fazer conquistar. Mas não é pensar que essa graça se manifesta só depois que você cai, não. Ela se manifesta para você não cair. E o texto continua falando, misericórdia para resistir e continuar. O texto fala, ele é o grande sumo sacerdote. Me chama a atenção o grande. Por que grande? Por que adjetivaram de grande? Porque quando você começa a pensar no sacerdócio arônico, tinha uma linhagem, o sacrifício era imperfeito, e isso era passado de geração em geração. Mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo fez o único sacrifício perfeito ao Pai.
Um grande sacrifício, porque ninguém tem maior amor do que esse. Um grande sacrifício que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nele se cumpre tudo. Ele tem toda a autoridade debaixo dos seus pés. E o texto fala, ele é um grande. Ele foi superior aos profetas, ele foi superior aos patriarcas, ele foi superior aos anjos. Cristo ofereceu não sangue de animais, mas do seu próprio sangue, para que por intermédio desse sangue derramado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você receberia graça e poder para vencer o pecado. Senão, o sacrifício dele foi vão. E o texto fala, ele penetrou os céus. O sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano lá no Santo dos Santos. Tinha aquela questão, Tony, você está cansado de saber isso de ABD, né? Amarrava a cordinha, o guiso na ponta, ele ia ali preparando, né? Parou o barulhinho, puxa, porque esse já foi. Era um negócio assim, assustador. Eu fico pensando assim, Anderson, se você fosse o cara que tinha que entrar ali, não dava nem para suar, irmão. Se suasse, caísse um pingo ali, já era. Tinha um dispositivo, acho que lá dentro, Marquinhos, uns sensores contra... Eu acho interessante, o suor não pode, mas quando cai lágrimas, um coração quebrantado, ele não rejeita. Que coisa linda! E aí ele entrava no Santo dos Santos, com todo aquele ritual. E você vai ver aquela questão do caminho, verdade e a vida. As portas que se entravam lá dentro do templo. Você vai ficar lá no pátio, está o caminho. Você vai adentrar lá para dentro do templo, verdade. Você vai entrar no Santo dos Santos, é vida. A todas as portas, por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aí você começa a observar no texto e na palavra de Deus que ele penetrou os céus. Entendam, ele não foi num lugar da simbologia de Deus, ele foi estar com o próprio Deus. Ele conseguiu algo que ninguém conseguia, ele teve acessibilidade, ele foi o precursor. Para quê? Para quebrar o véu que nos separava. Hoje eu e você temos livre acesso ao Pai, não tem barreira, não tem mais dificuldade, não tem limitação, porque Cristo fez isso. Ele está à destra do Pai, ele recebeu um nome acima de todo nome, ele tem toda a autoridade, ele intercede por nós. É o Filho de Deus, diz o verso 14, sabe por quê? Ele também é Deus, e ele, por ser homem e ser Deus, como homem, o texto fala, ele foi tentado em todas as coisas, vírgula, mas sem pecado. Quando eu era jovem, eu fui conversar com um pastor e perguntei assim para ele, pastor, como é que o senhor lida com imoralidade? Aí ele falou assim para mim, veja bem, falei, a conversa vai ser difícil, conversa vai ser... Pastor, como é que o senhor lida com esse negócio de tentação? Não, veja bem. E aí a gente começa a desviar o assunto, o propósito. E eu tenho certeza que Jesus foi tentado na imoralidade. Jesus foi tentado na ganância. Jesus foi tentado nos desejos. Ao ponto de no deserto vir o vil tentador, ele conduzido pelo Espírito, e fazer propostas indecorosas. E ele venceu dizendo, está escrito, está escrito, está escrito. Nós não temos uma pessoa que acessou lá, que não conhece a dificuldade humana. Eu quero destacar isso para você, presta atenção, meu irmão, isso é espiritual, isso é forte.
Nós temos um sumo sacerdote que sabe das nossas fraquezas, que sabe das nossas carências, que entende as nossas necessidades, que sabe lá no teu quarto, naquelas noites vazias, quanto você derrama as suas lágrimas, que vê o teu esforço em querer vencer o pecado, que sabe cada momento na tua vida aquele ponto cego que é o temperamento, que eu não consegui travar a tua língua. Ele sabe, ele conhece, porque ele, como um homem, viveu todas as dificuldades, ele passou tudo difícil, ele passou fome, ele passou frio, ele passou pressão, ele enfrentou um sistema político religioso, ele foi caluniado, ele foi traído, ele foi injustiçado, ele foi preso, torturado, ele foi violentado, cuspido, zombado. Ele sabe o que cada um de nós passa, com requinte de detalhes. Nós temos um sumo sacerdote que sabe dos detalhes, que sabe da dor, que sabe da carência, que sabe da dificuldade. Por isso o texto fala: permaneçam firmes nele, porque no trono, quando alguém vai se chegar, lembra de Esther? Vou falar com meu marido, chega devagar e vê o cetro. Que ali é julgamento. Está baixadinho, pode entrar? Entra. Fala, rainha, o que você quer? Meus queridos, o cetro de Deus já está baixado na tua direção. Você tem livre acesso. Você entra não para o senso de julgamento. Olha que graça. E por isso que Ele se compadece das nossas fraquezas. Glória a Deus. Anderson, tu é fraco nisso. Anderson, tu é fraco naquilo. Antônio, tu é fraco nisso, hein, cara? Ô, Joana, tu é fraquinha nisso, hein? Ô, Mateus, deixa de ser fraco. Ele sabe das nossas fraquezas, mas Ele se compadece. Fraquezas físicas, fraquezas espirituais, fraquezas emocionais. Uma das coisas que eu fiz um trato com Deus, que eu já narrei isso aqui. Se alguém puder nos ajudando aqui, irmãos, quando começa a tocar, eles ficam assim, está acabando, dá uma sensação que está acabando. Um dos tratos que eu fiz com Deus, quando eu fui chamado ao ministério pastoral, foi pedir ao Senhor que nunca me faltasse a sua palavra. Sabe aquele dia que você está ruim? Agora no mês de janeiro eu entrei num culto aqui. Eu falei assim para a Márcia, inicia o culto aí. E eu me recompus lá embaixo, porque eu tinha chorado muito. Eu entrei aqui, virei para ela e falei assim, 6h30, 18h30, eu não sei nem o que eu vou pregar. Sabe aquele dia que eu queria sentar e ouvir algo? Sabe aquele dia difícil? Aí eu estava aqui sentado, a Nilce não senta aqui, ela estava sentada aqui. Cadê a Nilce? Ela está aí? A Nilce estava aqui. Eu olhei para a Nilce, fiquei olhando para ela. Eu falei assim, ela está sentindo a mesma coisa que eu estou sentindo. Aí falei assim, Espírito Santo, me empodera. Lembra do nosso trato. Eu preciso trazer uma palavra. Mas hoje eu estou tão ruim, Deus, estou tão ruim. Terminou o culto. Eu sentei naquele banco ali e comecei a chorar. Aí falei assim com a Márcia, Márcia, pega os anjinhos dos teus sobrinhos, leva lá para o gabinete pastoral. Vocês sabem que eu amo criança. Pega lá os anjinhos. Enquanto eles não chegavam, eu fui para o reservado, tentei me recompor. O mais velho, quando chegou, tem 5 anos, me olhou e falou assim, tio Anderson, estava chorando, hein? Eu falei, não, foi um cisco. Teu tio é brabo, rapaz. Aí toma de brincar de pistola, de produzir bolinha de sabão. Aí eu falei assim, Deus,
Como é bom contar com um sumo sacerdote que se compadece de mim, que nas minhas fraquezas me sustenta. Por isso, Ele não nos condena. Ele tem compaixão por nós. E aí entra aquelas grandes diferenças. Você sabe qual a diferença entre compaixão e graça? Compaixão é quando você não recebe uma coisa que era merecida. E graça é quando você recebe aquilo que você não deveria receber. Ele tem compaixão. Ele tem graça. Ele tem compaixão. Ele tem graça. Ele se compadece de cada um de nós. Por isso, não veio sobre vós tentação, senão humana. A tentação é humana, você pode vencer, mas a graça é sobrenatural. A graça te empodera, a graça vai te levar a você dar um X, um basta nesse pecadinho de estimação. A graça do Senhor vai te sustentar a vencer, andar em santidade e retidão. A tentação é humana, mas a graça é sobrenatural. Ela te empodera, ela nos ajuda nas nossas necessidades. Por isso o salmista falava no Salmo 46, verso 1: o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro muito bem presente na angústia. Graça e compaixão. Ele tem prazer em nos ajudar. Ele foi tentado em tudo, ele não caiu. Cristo é especialista em vencer. Cristo é especialista em vencer todo e qualquer pecado. Cristo pode hoje derramar sobre a tua vida dessa graça. Ele foi tentado e não caiu. Ele nos encoraja, não caia. Nós somos empoderados nele para viver, para resistir. Agora se achegue hoje ao trono da graça. Entenda que há um socorro de Deus para mim e para você. Não há por que ter medo, muito pelo contrário, é necessário ter confiança, porque nós temos um advogado que nunca pecou, mas quando nós caímos, Ele está à destra intercedendo. Ele está dizendo, mas Ele se arrependeu, Ele está lavado e remido no meu sangue. Nós temos um intercessor. Se cair, a graça continua. Se cair, tem graça. Nós podemos entrar ousadamente. Ele estende o cetro, nos trata com aceitação, socorro, força. Por isso que essa graça é melhor do que a vida. E quando a gente entra, a gente experimenta toda a sua misericórdia, toda a sua graça. Deus tem perdão, Deus tem salvação, Deus tem força para cada um de nós. E o texto fala, Ele te dá isso em ocasião oportuna. Eu quero concluir falando isso. Sabe o que é isso? Sabe aquele dia que você está mal? Sabe aquele dia que você está prestes a fazer uma besteira? Sabe aquele dia que dá vontade de chutar o balde? Sabe aquele dia que a angústia tomou conta, a dor grita? Sabe aquele dia? A Bíblia fala que é o dia mau. É o dia mau. Mas no dia mau, tu tem o capacete da salvação para trazer a palavra do Senhor. No dia mau, tu tem a espada do Espírito. No dia mau tu tem escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno. No dia mau tu pode guardar o teu coração com a couraça da justiça. No dia mau tu pode calçar os pés no evangelho da paz. Paz, 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 em mim tenhas paz. Pode estar caindo o mundo ao teu redor, o servo de Deus tem paz, porque Ele restaura, Ele remove, Ele perdoa, Ele santifica, Ele fortalece. Ele está sempre nos socorrendo com graça, com
misericórdia, Ele quer te ouvir, Ele quer te ajudar, Ele quer estender a mão, Ele quer te sustentar. Então saia daqui nessa manhã dizendo: a tentação, ela é humana, mas a graça é sobrenatural. É com base nessa graça, pelo Santo dos Santos, que eu vou receber bondade, misericórdia, tudo que o Senhor tem para a minha vida. E o Senhor quer derramar dessa graça, te empoderar a vencer todo e qualquer pecado. Todo e qualquer pecado. Eu quero te convidar agora a reclinar a tua cabeça. Fala: Senhor, eu não aguento mais te pedir perdão pelas mesmas coisas. Eu sou esse aí que o pastor falou. Senhor, eu não tenho mais resistência. Senhor, a vontade que das vezes é de chutar o balde, como o pastor falou. Mas o Senhor me sustenta nas minhas fraquezas. Eu não quero usar da tua graça quando eu cair. Eu quero usar da tua graça para não cair. Porque eu tenho, diz assim para Deus, eu tenho um sumo sacerdote que se compadece de mim. Eu tenho um sumo sacerdote que me socorre. Eu tenho um sumo sacerdote que advoga. Eu tenho um sumo sacerdote que cumpriu nele uma obra perfeita, uma graça que não é barata, uma graça que me empodera. Eu quero, Deus, viver experimentando dessa graça do Senhor. E a mim cabe uma pergunta agora: não importa o cunho religioso, eu não estou chamando você para vir congregar na igreja, eu estou chamando você para tomar uma postura diante do Senhor, apenas isso. E talvez você não tenha ainda entregue sua vida nas mãos de Cristo Jesus. E a Bíblia fala, o próprio Jesus dizendo: sem mim nada podeis fazer. Ele quer estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Mas é preciso você dar um passo de fé e dizer: eu quero receber a Cristo como meu Senhor e o meu Salvador. Você deseja fazer isso?